Amém. Obrigado. A paz do Senhor a todos, aqueles que estão assistindo. Atos, capítulo 16. Vamos prosseguir dando continuidade, nossa série de estudos. Já estamos quase acabando Atos já. Menos de 10 capítulos agora para nós encerrarmos. Para nós vermos como Deus tem trabalhado, operado, né? Começamos lá em Mateus, a igreja estava fechada. Só pelo áudio do WhatsApp, depois passou-se a gravar aqui, mas aí não conseguiram, infelizmente, botar no YouTube, mas a partir de Marcos está lá tudo certinho, né? Conseguimos, só estamos... Quando nós chegarmos nas cartas de Paulo, vai bem rápido, porque são cartas curtas, para ver como é bom nós estudarmos a palavra do Senhor. Obviamente que o nosso pastor fez a maioria dos estudos, depois o Davi também, eu, mas é o Espírito Santo que vai conduzindo, e é muito bom estarmos aprendendo. E esse capítulo ele é muito bom, porque nós acabamos de orar e nós vamos ver nesse capítulo que mesmo em momentos de dor e sofrimento, Deus continua sendo Deus. Porque nós vamos ver nesse capítulo que Paulo e Silas vão estar presos, vão orar ao Senhor e algo maravilhoso vai acontecer. Mas, a princípio, a gente vai ler o capítulo todo, mas só para termos uma introdução, vamos ler somente até o versículo 5 e depois a gente continua a leitura. Então, Atos, capítulo 16, do 1 ao 5. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Olha só, a primeira vez que esse nome é citado. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passava, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Só até aqui, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir, Senhor, na compreensão da Tua palavra, ó Deus. Porque, ó Pai, não importa, ó Deus, quem é o pregador e quem são os ouvintes. Se não for o Teu Espírito Santo revelando a nós a verdade da Tua palavra, de nada vale, Senhor. Então vem com a Tua unção sobre nós, fala aos nossos corações, Senhor. Não sejam apenas palavras que nós ouvimos e voltamos para casa da mesma forma, não. Que, ó Deus, essas palavras verdadeiramente acrescentem, ó Deus, mais e mais às nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. No capítulo passado, da semana passada, nós vimos o Concílio de Jerusalém e toda aquela confusão que foi aquele partido que havia crescido na igreja, que eram antigos fariseus que agora entram na igreja e que estavam levando para o povo, os crentes, de que eles deviam se circuncidar e viver de acordo com a lei mosaica para serem salvos. E por conta disso, a confusão foi tamanha que Paulo precisou ir para Jerusalém e lá foi resolvido que uma divisão entre aquilo que era espiritual e aquilo que era cerimonial. Então, tudo que é cerimonial do Velho Testamento, desde o estilo de roupa, desde o estilo de cabelo, desde o estilo de maquiagem, desde as festas, desde os simbolismos, tudo isso é passado, não deve fazer parte do meio da igreja. Por quê? Porque é sombra, apontava para Jesus. E domingo pela manhã nós vimos isso como? Nós lemos Gênesis 3 e nós vimos que desde Gênesis 3 a Bíblia já apontava para Jesus. Então o Velho Testamento ele aponta para Jesus. Nós não devemos substituir o Novo Testamento pelo Velho, mas ao contrário, ler o Velho Testamento sempre vendo como ele aponta para o Novo. Então nós podemos pregar Gênesis, por exemplo, podemos e devemos, para aprender, mas sabendo que
tudo o que está escrito ali, de alguma forma, vai se concretizar em Jesus Cristo. Porque Deus escreveu a história tão perfeitamente que tudo o que acontece, desde Gênesis 1 até os dias de hoje, aponta para Cristo. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Tudo aponta para Ele. E até mesmo as atribulações e as dificuldades que temos visto nos dias de hoje, sim. Para isso nós temos Apocalipse. Para saber que mesmo diante das maiores calamidades, ainda assim, Cristo Jesus continua sendo o centro de todas as coisas. E foi isso que foi definido. Então, aquilo que é moral, aquilo que é espiritual, que nós vemos no Velho Testamento, permanece. Nós não podemos matar, nós não podemos roubar, não podemos cobiçar o que é do próximo, não podemos adulterar. Aquilo que é moral permanece, nós vemos Jesus Cristo ensina isso, os apóstolos ensinam isso. Não quer dizer que o Novo Testamento está falando, agora é bagunça, tudo liberado. Não, tanto porque Lucas deixou registrado para nós. Ananias e Safira morreram no tempo da graça. E muitos outros sofreram castigos também, por estarem longe da vontade do Senhor. Então sabemos que a seriedade da palavra de Deus permanece. Estar no tempo da graça não significa que aquilo que é moral da palavra de Deus foi abolido de forma alguma. Significa que o peso dos rituais, o peso das liturgias, o peso, dos sacrifícios, das vestimentas específicas, tudo isso foi abolido. E nós temos hoje liberdade para adorar a Deus de forma moral e de forma racional. Então, nós temos visto isso. E agora, no capítulo 16, nós vamos ver que Paulo recebeu a carta de Jerusalém para apresentar às igrejas. Então, qual é a ideia dele? Ele vai fazer uma segunda viagem missionária para todas as igrejas que ele abriu e também vai aproveitar para ir para lugares que ele não foi, e nós vamos ver que o Espírito Santo vai conduzir para que isso aconteça, para ele levar essa carta aos irmãos e mostrar a eles que mesmo eles não sendo nascidos judeus, eles são cristãos sim, eles são povo de Deus sim, porque eles creem em Cristo Jesus. Então os 5 primeiros versículos, chegou a Derbe, ou seja, Paulo, e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Ou seja, provavelmente, quando falou aqui que ela era judia convertida e o pai grego. Como assim? Provavelmente essa mulher ou era grega também, ou era de alguma outra região próximo, para que esse grego a conhecesse e casasse com ela. Provavelmente ela se converteu, talvez, ao judaísmo depois de já casada com esse grego. Por isso que o texto não diz a nacionalidade dela. Por quê? Quando uma pessoa se convertia ao judaísmo, ela abria mão de tudo da velha vida passada. Muitas das vezes mudava o nome e mudava também aquilo que nós chamamos hoje de nacionalidade. O judeu de outras terras não mais se considerava um judeu grego, ele era um judeu de Israel, mesmo que não vivesse em Israel, que é uma diferença ao cristianismo. Nós somos cristãos brasileiros, não somos cristãos israelitas. O cristão japonês, ainda que um brasileiro vá pregar para ele, ele não precisa tornar-se brasileiro. Não, ele é um cristão japonês. A nossa nacionalidade, e a palavra vai falar isso, Jesus mesmo falou isso, o reino dele é dos céus. A nossa nacionalidade como cristãos é qual? O reino dos céus, porque o reino de Deus não é desse mundo. Mas o judeu ainda tentava sempre manter o reino de Deus no mundo. E onde era a sede do reino de Deus no mundo? Em Israel. Então ela era uma judia convertida, o marido era um grego. E Timóteo era filho desse casal. Ela, uma mulher convertida, o pai dele, por ser chamado grego, provavelmente não era, mas nós não vemos nada que aponte uma perseguição. Então, provavelmente ele era o que nós chamamos de um provável bom marido ou um cara que pelo menos não perturbava na questão da fé. Essa senhora e seu filho convertem-se ao cristianismo.
E Timóteo, que é para quem Paulo vai escrever a 1ª e 2ª Timóteo, as cartas de Timóteo, a qual nós lemos, vai tornar-se um dos grandes líderes da igreja a partir desse momento. Eles chegam nessa localidade, descobrem a história dessa família, e os irmãos de Listra, ou seja, os irmãos da cidade de Icônio, davam bom testemunho dele, de Timóteo, que era um jovem, provavelmente deveria ter numa faixa entre 15 a 20 anos, dentro dessa faixa, então devia talvez ter 16, 17 anos. Ele era um jovem e a igreja toda dava bom testemunho dele. Por quê? Ele pregava a palavra de Deus, ele evangelizava e através da sua vida dava bom testemunho. Ao ponto de Paulo querer que vá com ele na viagem. Veja que Paulo, isso é comum entre os mestres do passado, que era ter um pupilo. Paulo tentou ter como pupilo João Marcos, mas deu aquela confusão, que Marcos fugiu, acabou sendo pupilo de Pedro, porque Pedro aceita ele foge, e depois quando ele vem para essa segunda viagem aqui, Paulo fala, eu não quero esse cara comigo, porque ele foi covarde, ele fugiu na primeira viagem, não quero ele. E houve aquela confusão entre Barnabé. Então agora ele adota Timóteo como esse pupilo, a quem vai acompanhar o ministério dele. E por que Lucas vai colocar o nome dele? Porque ele vai ser muito importante para o cristianismo e ele vai destacar aqui o porquê ele é importante. Então, se algum cristão da época, por que esse Timóteo que andou pregando por aí falando, ele tem uma trajetória ministerial. E isso é uma coisa que se perdeu nos dias de hoje. Hoje as pessoas entram em qualquer igreja que é aberta, sequer se perguntam qual é a trajetória desse pastor que está aí. Quem ordenou ele? Ele foi ordenado por quem? Porque muitas pessoas, às vezes, têm alguma confusão dentro da igreja, sai, tem uma casa grande, aluga um lugar, abre uma igreja e se declara pastor, se declara... E assim vai. Mas espera aí, quem ordenou ele? Ele andou com quem? Pode acontecer de um servo de Deus pode, mas tem que acompanhar. Mas hoje não, as pessoas entram, qualquer pessoa que estiver ali, não, tem que saber quem foi esse homem. Quem ordenou ele? Ele aprendeu com quem? E por que ele é pastor? É pastor porque, de fato, alguém viu nele valor para tal, ou ele saiu brigado com alguém e abriu a igreja por conta própria? Porque isso tudo, obviamente, vai influenciar. Então, Timóteo, ele tem esse bom histórico, esse bom testemunho. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região. Mas espera aí, a confusão toda não foi no capítulo passado porque queriam circuncidar e falaram que não precisava? Porque então, assim que ele pega esse menino grego para ir com ele na missão, ele manda circuncidar. Por que isso? O próprio texto vai nos dizer, por causa dos judeus que viviam naquela região. Ele não queria que Timóteo sofresse preconceito. Ele queria que Timóteo fosse bem aceito para facilitar a pregação do evangelho. Então, vamos trazer para os dias de hoje. O cristão, ele pode se adequar ou se adaptar às diferenças culturais que existem nos diversos lugares onde ele vai? Pode, desde que essas diferenças não influenciem na moralidade cristã. Como assim? Se eu for para Angola pregar o evangelho, as mulheres lá usam turbante. É do povo, seja crente ou seja não crente, as mulheres usam turbante. Se a minha esposa chegar sem o turbante, ela não vai ser bem aceita no meio do povo, porque é algo cultural deles. Então, ela pode usar o turbante, não como ritual, mas como vestimenta, para que não haja nenhum problema naquela região? Pode. Se eu for pregar lá na favela, e talvez esse meu modo de falar seja difícil para eles entenderem, e eu tiver que adaptar a minha linguagem para poder me comunicar melhor com eles, eu posso fazer isso? Posso, desde que não fira a palavra de Deus. E quando a cultura fere a palavra de Deus, aí ela deve ser rejeitada. Então é necessário haver sabedoria. A circuncisão fere a palavra de Deus de forma alguma, até porque já era feita. Então Paulo pede para que ele seja circuncidado justamente para quê?
para que ele seja bem aceito ali. E não só isso, a gente pode pegar outras culturas e muito diferentes, principalmente lá no Oriente, onde cada país é muito tradicional dentro daquele rito que ele segue. Para o evangelho chegar, muitas das vezes os crentes precisam sim adaptar, né? O crente europeu que chegava no Japão, ele deixava de usar as roupas japonesas, passava a usar o kimono, passava a usar a roupa japonesa para quê? Para poder ficar mais fácil dele se comunicar. E Jesus Cristo mesmo fazia isso, a gente vê nas pregações. Quando Jesus vai pregar para gente pobre, ele falava de uma linguagem. Quando ia falar com os mestres e doutores da lei, falava de outra. Significa que ele está alterando a palavra de forma alguma. Ele está apenas adaptando a palavra para que os diferentes povos, as diferentes pessoas, possam entendê-la melhor. Então é isso que Paulo está fazendo. Não é uma obrigatoriedade que todo homem cristão seja circuncidado. Não. Ele fez isso para que Timóteo pudesse ser bem aceito no meio dos judeus, já que o pai dele era grego e todo mundo sabia disso. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então, eles estão indo em cada igreja com aquela cartinha que os apóstolos e que os presbíteros haviam enviado e estão aproveitando para fazer uma jornada de pregações e incentivando cada vez mais a fé nas igrejas. Agora a gente vai ver que essa viagem missionária, que deveria ser, a princípio, mais para mostrar as novas diretrizes da igreja às igrejas já formadas em povos diferentes, vai se expandir a ponto de Paulo e Silas, e agora Timóteo, e nós vamos ver que vai ser acrescentado mais um homem ao bando, para que eles possam ir em outros lugares onde ainda não havia cristianismo e pregar a palavra de Deus. Versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Da Galácia vem a igreja dos Gálatas. Então é isso mesmo. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, vejam bem, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bítinia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho. Espera aí, partiram ou partimos? Partimos. Quem acaba de entrar para a história? O próprio autor, o escritor Lucas, o médico. Nesse período aqui que ele se converte e passa a andar com Paulo também. Então, provavelmente, ele fazia parte dessas regiões onde a palavra de Deus chega. Não sabemos se ele se converteu na primeira viagem missionária e agora que Paulo está lá, ele entra, ou se ele se converte a partir de uma própria pregação de Paulo. Mas, a partir desse momento, o autor que não fazia parte da história, estava escrevendo como terceira pessoa, agora é primeira pessoa, está dentro da história, é testemunha ocular de tudo o que está acontecendo. E por isso nós vamos começar a ver sutis diferença de narrativa, onde mais para trás era bem biográfico mesmo, onde ele pegou, estudou para falar o que ele estava falando, e agora nós vamos ver uma participação maior, onde ele vai sentir as dores, ele vai sentir o sofrimento, porque uma coisa é a gente contar a história do outro, outra coisa é a gente viver a história e depois contar. Só nós sabemos o que nós mesmos passamos, e agora Lucas vai entrar para a história. E vejam, esse homem ele é humilde, porque ele não escreve a história da sua conversão, porque talvez ele ache que não seja significativo, mas é muito. Mas ele não escreveu,
mas a partir desse momento nós vemos que ele está dentro da história, está dentro desse bonde. Então, sabemos que há mais cristãos, mas quem são os destaques agora, para nós lembrarmos os nomes? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas, médico, Timóteo, um jovem, Paulo, um doutor da lei, Silas também um grande homem de Deus. E agora nós vamos ver que essa caravana que iria para a Galácia, onde eles já tinham ido na primeira viagem missionária, onde já havia a igreja dos Gálatas, eles não vão por quê? Porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo os impede. E Lucas, para deixar claro que não é nada maligno, porque infelizmente esse é um pensamento nosso hoje, mas também era da época, que tudo o que acontece de errado na nossa vida, às vezes é a mão do Satanás, é a mão do espírito das trevas, é a mão do cão do inferno, é a mão do chifruto, é alguma coisa do mal que deu para acontecer tudo errado. Mas não, às vezes o próprio Deus não permite que concretizemos os nossos projetos. Por quê? Ele sempre tem o melhor. Ponto. E Lucas escreve duas vezes. Primeiro ele escreve o Espírito do Senhor. Para deixar mais claro, ele escreve o Espírito de Jesus. Justamente para mostrar, não foi arte das trevas, não foi espírito imundo, não. Deus não queria que nós voltássemos para aquelas igrejas. Por quê? Já eram igrejas consolidadas, já eram igrejas que estavam formadas e provavelmente já estavam caminhando bem. Dentro das suas dificuldades, óbvio, nenhuma igreja é perfeita, mas estavam caminhando bem. Não havia necessidade de Paulo voltar lá. Até porque a confusão que houve provavelmente não afetou essas igrejas. Eles nem sabiam talvez dessa confusão que houve em Jerusalém. Então não havia necessidade alguma nesse momento de Paulo ir lá. Por isso depois nós vamos ver que Paulo vai enviar suas cartas a esses lugares. Para onde o Espírito Santo vai guiar eles? O Espírito Santo vai guiar eles para a Europa. Saindo da Ásia, não puderam ir. Estão indo agora para a Europa, estão alcançando o mundo inteiro com o Evangelho do Senhor. E olha como é a visão que Deus deu. Um homem, que Paulo sabia que era da Macedônia, mas não sabia quem era. Ele viu o homem em visão, pedindo, ajuda-nos, ajuda-nos. Que ajuda era essa? Estavam carentes da palavra do Senhor. É o que o Espírito Santo está mostrando. Essa região aqui para onde eu quero que você vá, precisa da sua ajuda. E que ajuda é essa? Está carente da palavra do Senhor. A maior ajuda que a igreja pode dar a qualquer pessoa é pregar a palavra do Senhor, porque as almas são carentes da palavra de Deus. São carentes, necessitadas da palavra do Senhor. E é que o Espírito Santo conduz. E vejam, o texto não nos diz que o Espírito Santo falou audivelmente a eles, mas diz que os impediu. Não sabemos a forma que o Espírito Santo fez, mas sabemos que ele fez. Isso, trazendo para nós, nos serve também, e Lucas deixa claro justamente para mostrar isso, o Espírito Santo quem deve conduzir a igreja e quem deve conduzir as nossas vidas. Antes de tomarmos qualquer decisão, precisamos orar e pedir o discernimento do Espírito Santo do Senhor. Saber se a situação não está dando certo porque é uma oposição do diabo, e aí tem que repreender mesmo, mas também saber se às vezes não é a vontade de Deus. É saber para onde o Espírito Santo quer nos levar. É saber que mesmo que eu tenha boas intenções, e era uma intenção maravilhosa, eles queriam ir nas igrejas pregar a palavra, mas as minhas boas intenções não são maiores que a vontade do Senhor. Essa sim é boa, perfeita e agradável. Então tem que confiar no Espírito Santo, deixar que Ele guie aonde Ele quer que a igreja vá. E isso foi o que Ele fez. Então, ao invés de irem para a Ásia, aonde eles vão parar? Versículo 11. Partindo de Trode, navegamos. Olha Lucas se incluindo também na história. Navegamos diretamente para Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos. Olha os filipenses aí. Para quem vai ir a carta de Paulo também, a igreja dos filipenses. Na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos
vários dias. Eles chegam na cidade de Filipos, que ficava na região, ou seja, se nós fôssemos olhar no que seria uma cidade do estado da Macedônia. Eles chegam ali naquele distrito, e o distrito de Filipo, ele era uma colônia romana peculiar, porque ele era o que nós chamamos de um retiro dos soldados. A gente não tem o retiro dos artistas aqui? Quando o artista está velho, está cansado, ele vai para lá para se aposentar. Filipos era uma cidade onde principalmente, não só, mas principalmente os soldados, aqueles que lutavam nas guerras, o exército do imperador, iam para lá para ter uma aposentadoria. Por quê? Ele ficava no centro daquela localidade, ou seja, qualquer invasão, eles não precisavam ser os primeiros a lutar. Era uma terra boa, rica, e o imperador concedia essas terras para os bons soldados romanos que batalhavam suas guerras. Era como se fosse uma aposentadoria. Eu lutei, trabalhei e agora eu tenho esse espaço de aposentadoria. Por isso nós vamos ver que a carta aos Filipenses fala muito sobre descanso. E é curioso falar. Paulo vai falar sobre ansiedade. Paulo vai falar sobre descansar em Deus. Por quê? Porque ele vai mostrar que mesmo sendo um lugar de descanso, as angústias da alma continuam. E aí ele vai pregar muito sobre descanso. Ele vai nos mostrar, na sua carta aos Filipenses, que era um lugar onde havia muito que a gente confunde. Era um lugar que tinha muito patriotismo, mas também tinha muito nacionalismo. Patriotismo é positivo, quando eu amo a minha pátria e quero o melhor por ela. Nacionalismo nem sempre que é quando eu coloco a minha pátria acima de tudo. Então, a igreja de Filipe, ela sempre teve uma dificuldade de entender que a palavra de Deus estava acima dos costumes romanos. Eles sempre tentavam botar de igual para igual o que Deus falava e o que o imperador falava. Por quê? Porque eles eram muito nacionalistas, eles eram romanos, de fato. Então, tinham sempre essa dificuldade de entender, Jesus Cristo é rei, mas já não tem um rei? Como é que eu entendo isso? E por isso a carta dos Filipenses, Paulo vai tratar muito esses assuntos, e principalmente o assunto do descanso, descansar no Senhor, alegrar-se sempre, não permitir que nada roube essa paz que vem do Senhor, justamente mostrando que ainda que nós podemos ter a melhor das aposentadorias com o melhor dos descansos, as angústias da alma sempre vão nos perseguir. Precisamos de Jesus Cristo para tudo. Então aqui ele chega nessa colônia romana, nesse distrito, e ali ficaram vários dias. E ali começaram a pregar, e daí tanto vamos ter a igreja dos Filipenses, como também as demais igrejas. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que ali haviam se reunido. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiátira. O Senhor abriu seu coração. Vejam bem como não adianta, era Paulo pregando. Paulo, um dos maiores pregadores. Mas quem abre o coração é o Espírito Santo. O Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ou seja, foi a mulher que evangelizou a casa toda. Ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no... Olha isso, uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então, eles queriam um lugar de oração, um lugar calmo, um lugar tranquilo. Eles foram à beira dos rios para encontrar um lugar para orar. Ali orando, e ali estavam as mulheres. Por que as mulheres estavam ali? Porque era cultural. E é curioso que em muitas culturas, geralmente eram as mulheres que pegavam a água, eram as mulheres que faziam as coisas de casa, ou lavavam a roupa ali, faziam todo aquele trabalho. E essa mulher é uma mulher riquíssima. Por que nós sabemos que ela é riquíssima? Porque ela era exportadora de tecidos, e tecido de ótima qualidade.
Então não sabemos se ela estava ali por causa dos tecidos, se ela usava aquele trabalho ali para lavar os tecidos dela para vender alguma coisa, ou se ela estava fazendo as coisas de casa. Sabemos que ela estava ali junto com outras mulheres. E ali eles orando, elas ouviram. Orando, louvando a Deus, elas ouviram. E eles começaram a pregar para elas, começaram a conversar com elas. Essa mulher que já era temente a Deus, ou seja, já conhecia o Deus da Bíblia, ou já era convertida ao judaísmo, ou conheceu esse Deus e servia a Ele, ela crê. Crê por quê? Porque o Senhor abriu o seu coração. Vejam como não é a habilidade do pregador quem define se a pessoa vai crer ou não. É Deus abrindo o coração. Ele abre o coração dela. Por isso, nós devemos parar de achar que nós não somos capazes de pregar a palavra de Deus. Nós somos sim. Quando eu falo para pregar a palavra de Deus, não é só subir no altar, mas é pregar dentro de casa, é pregar dentro do trabalho. Por quê? Porque não é a nossa habilidade, é o Espírito Santo do Senhor tocando naquela vida. É você falar, Espírito Santo de Deus, mesmo nas minhas debilidades, mesmo na minha falta de habilidade, me usa, Senhor, para que eu leve a palavra ali no meu trabalho, para que eu leve a palavra na minha casa. Não há desculpas para não pregarmos a palavra de Deus, porque é o próprio Senhor quem faz a obra. Ela atendeu a mensagem, foi batizada, bem como os de sua casa. Ela leva esse evangelho para dentro de casa. Olha só como a palavra de Deus, ela sempre enaltece a figura da mulher, que é uma das coisas que hoje o mundo, principalmente pelas doutrinas progressistas, vai dizer que a palavra de Deus é opressora contra a mulher. Não, ela enaltece a mulher. Essa mulher é uma empreendedora, é uma empresária. Ela ouve a palavra de Deus através do toque do Espírito Santo, leva essa palavra para dentro de casa, ela prega dentro de casa. Ela edifica o seu lar. E não somente isso. Ela convida, e provavelmente muitos atribuem que a igreja de Filipos ou ficava nas terras dessa mulher, ou era fortemente sustentada por ela. Ela era uma das mulheres que mais sustentou a obra do Senhor. Então veja como a mulher é importante na igreja. Veja como ela faz parte da igreja. Mas veja qual é o principal ministério dela. Ela levou a palavra para dentro da sua casa. É o principal ministério, não dizendo que é o único, mas o principal ministério. Ela levou a palavra para dentro de casa. E aqui ela faz um pedido, e o final, Lucas vai dizer que ela os convenceu. Ela fala, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Por que isso? Há 2 ou 3 motivos, eu creio mais no último. Primeiro, ela talvez podia achar que eles pregaram, mas não me veem muito como uma crente. Pode ser. 2, talvez eles só pregaram naquele momento, mas depois disso não tiveram mais um momento de intimidade, então ela quer criar uma intimidade. E o terceiro, que geralmente é o mais lógico. Não era comum uma mulher, e o texto não menciona nenhum marido, então provavelmente ela poderia ser sozinha, receber 3 ou 4 homens estranhos em casa e ficarem. Então ela meio que faz uma defesa da sua honra. Se os senhores me consideram uma mulher crente, uma mulher séria, uma mulher respeitável, venham e se hospedem aqui na minha casa, venham me visitar. E isso os convenceu, ou seja, eles não queriam ir de início na casa da mulher, não. Talvez pensando nisso, poxa, vai 3, 4 caras ficar na casa dessa mulher, o povo vai maldar. Isso não se faz. E realmente, no judaísmo não se faz um negócio desse, de jeito nenhum. Uma mulher sozinha ou mulheres sozinhas ficarem com homens. Porque a sociedade, e até hoje maldam, né? Vamos falar a verdade. Então imagina naquela época. Mas ela faz uma defesa, ela falou, eu não sou nenhuma mulher qualquer, não. Então se vocês me consideram crente, vocês sabem que eu estou chamando vocês aqui para coisa séria. Veio na minha casa e isso convenceu eles, porque eles não queriam. Então a gente vê que é necessário vencer também esses obstáculos que às vezes se levantam para o crescimento da palavra de Deus. Essas malícias que às vezes vêm, esses problemas que às vezes surgem, é necessário às vezes vencer. E o cristão ele tem que ter uma mentalidade sem malícia. Nós devemos fugir disso. Os cristãos podem sim ser amigos uns dos outros,
sem haver malícia, sem haver maldade. Por isso que é necessário o quê? Ter o testemunho dessa mulher, uma mulher séria que pode falar: eu sou crente, posso receber esses homens aqui na minha casa, porque todo mundo sabe aí ao redor que eu sou uma mulher séria. Então, quando nós cultivamos uma boa imagem diante de Deus e diante do povo, nós podemos receber pessoas sim nas nossas casas que as pessoas sabem. Se foi na casa dessa mulher, foi para orar, foi para jejuar, porque ela é uma mulher séria, ele é um homem sério. O que, obviamente, não significa que nós devemos sempre ficar fazendo essas coisas. E agora nós vamos na última narrativa e nós vamos fazer ela direta, porque, embora ela seja longa, ela é de um momento só específico e talvez um dos mais conhecidos de Atos. Certo dia, versículo 16, indo nós para o lugar de oração, ou seja, aquele mesmo lugar que eles estavam indo, eles continuavam indo. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Só um adendo aqui. Vejam como Satanás, nós temos falado desde o início, vejam como Satanás, os espíritos das trevas, fazem maravilhas também. Devemos tomar cuidado. Cuidado, o que ela está fazendo? Ela está fazendo revelação. Cuidado. Espíritos imundos também fazem esse tipo de obra. Cura, premonições, essas coisas, espíritos imundos também fazem, mas fazem para conduzir a alma para o inferno. Não devemos nos levar só por ver milagres acontecendo, mas sim pela palavra que está sendo pregada e qual a intenção daquela palavra pregada. A intenção aqui era ganhar dinheiro com as adivinhações. Ela era uma escrava. Versículo 17. Perdão. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Viram como o nacionalismo deles é alto, como eles enaltecem: nós somos romanos, o nosso modo de vida é esse, quem vier ensinar coisa diferente. Mas a verdade é que nunca teve problema do judeu estar lá ensinando coisa diferente, é porque o espírito foi expulso, a menina parou de fazer as premonições e eles ficaram sem dinheiro, doeu no bolso, a verdade é essa. Versículo 19. 19 não, perdão. Versículo 22, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. É ficar com o pé aqui, de cabeça para baixo, provavelmente, porque o tronco era assim. Por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso! Estamos todos aqui, todos, inclusive os presos. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo?
Eles responderam: creia, no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Que narrativa linda e maravilhosa. Vamos, até um erro, mas vamos começar do começo. Uma menina, eles estavam no lugar de oração que eles sempre iam para orar, era um lugar público. Ali perto de um riozinho, eles oravam ali, se reuniam ali, adoravam a Deus. Por quê? Porque talvez era uma forma, como aquelas mulheres ouviram a oração e se converteram, outras pessoas às vezes não ouvem nem a palavra, mas ouvem a igreja adorando, ouvem a igreja buscando, aquela presença toca e as pessoas se achegam. Então eles estavam ali num lugar público, orando, pregando, e sempre vinha essa menina. Eles viam, a menina era cheia de demônios. Através desses demônios, nós não sabemos se ela foi oferecida em rituais, que era muito comum. Os romanos tinham seus deuses, e muitas das vezes separavam meninas para que fossem porta-vozes desses deuses. Não sabemos se ela era por religião, ou se era só uma escrava mesmo que tinha espíritos malignos, e os donos, ou seja, aqueles que eram donos dessa escrava, ganhavam dinheiro com isso. Então, levavam ela na praça, chegavam: dá um dinheiro aí que ela vai desvendar o futuro, vai fazer uma revelação para você, a irmã da revelação está aqui. Pode vir que ela vai falar. E todo mundo ia e dava dinheiro. Nunca é de graça. Se você quer saber a má intenção de alguém, sempre vê. Quando tem má intenção, geralmente, quase sempre tem também dinheiro no meio. Tem que ter uma oferta, tem que ter alguma coisa envolvida. Dava o dinheiro ali. E sempre que Paulo, Silas estavam ali, ela ia seguindo, falando: olha, esses homens são servos de Deus, eles vieram aqui para pregar a salvação. Ela não está falando nenhuma mentira. Ela estava falando a verdade, aqueles homens eram servos de Deus e de fato estavam ali pregando a salvação. Mas Paulo já estava incomodado, por quê? Porque ele sabia que aquela alma estava escrava do diabo. Mas por que ele não havia libertado essa menina antes? Talvez justamente para evitar tudo o que aconteceu aqui. Poderia, não estou dizendo que é isso, mas poderia talvez estar naquela situação dele falar: gente, coitada dessa menina, mas se eu libertar ela agora, o que a gente está fazendo aqui, não sei o quê. Então, talvez tivesse uma barreira, que ele via a situação da menina, mas por algum motivo ele não fazia o que tinha que ser feito. Muitas das vezes já acontece conosco também. Nós sabemos que temos que pregar para aquela vida, sabemos que temos que orar, sabemos que temos até que repreender o mal que está ali. Mas às vezes para evitar ficar com mal-estar ou evitar uma consequência, a gente segura. Mas o Espírito Santo incomodou tanto o coração de Paulo, que teve um momento que ele não aguentou. Quando a menina chegou ali, possessa, falando aquelas coisas, ele olhou para ela e falou: eu lhe ordeno, para o demônio que estava dentro dela: sai dela agora! E o demônio saiu. E uma coisa, ela estava endemoninhada, mas vejam bem, não estava fora de si, se debatendo, subindo pelas paredes. Nem toda possessão demoníaca é da mesma forma. Às vezes a gente pensa que possessão demoníaca é só a pessoa que está
Judas, quando estava cheio de demônio, ele foi vender Jesus. Estar cheio de demônios é estar sob influência maligna. Seja esta influência algo que de fato te tire da razão, e há, sim, demônios que fazem as pessoas se comportarem como bestas, feras, como animais selvagens, mas há demônios, pessoas cheias de demônios, que manifestam esses demônios através de atitudes, através de poderes sombrios, através de manipulações. Há pessoas, até mesmo dentro da igreja, que muitas vezes estão sob influências malignas e não percebem, porque pensam que influência maligna é só se debater. Não. Influência maligna é ser usado pelo diabo. Isso pode acontecer. Naquele, claro, que não vigia, que não ora, que não jejua, que não busca a palavra do Senhor. Então é necessário sabedoria. E, obviamente, entender, ter discernimento do Espírito Santo para entender essas questões. Então, Paulo tira o demônio da vida daquela moça. E os donos dela, que ela era uma escrava, os romanos cultivavam a escravidão, não a escravidão racial, como foi na Europa e aqui no Brasil, mas também uma escravidão terrível. E ele chegou e falou, vai fazer as profecias, fazer as coisas, queremos dinheiro. E ela fala, não estou ouvindo mais voz nenhuma. Eu estou liberta desse mal. Tá o quê? Estou liberta desse mal. Começou a pensar, calcular. E o dinheiro que ela está ganhando aqui? Quem vai pagar? Olharam. Quem foi que fez isso? Foi aqueles homens ali, oraram? Pegaram eles, arrastaram pela praça pública e levaram até o magistério. Vamos trazer para a nossa realidade. Está lá em Nilópolis, está lá em algum lugarzinho aí. Você expulsou um demônio da pessoa, pegam você, te arrastam até o fórum. Falam, esses aqui que são judeus, estão ensinando um monte de coisa errada aqui pra gente. Não falaram o quê, né? Eles não falaram que tirou um demônio que fazer. Falaram, estão ensinando um monte de coisa errada. Estão mudando os nossos costumes. O que é que o juiz pensou? Mudando os nossos costumes? E estão falando que as coisas que nós fazemos é feia, é errada. Estão ensinando coisas que estão ofendendo o nosso modo de vida. Nós, romanos, e o romano se achava superior a qualquer pessoa, porque eles escravizavam outras nações. Então nós, romanos, esse judeu vai querer dizer para nós o que nós temos ou não que fazer? Está falando que o modo de vida deles é melhor que o nosso? Vai ficar assim não. Manda açoitar. Arrancaram as roupas daqueles homens. Foram humilhados publicamente. Arrancaram as roupas. Chicotearam. E pensa numa surra terrível. Pensa num massacre na carne daqueles homens. Não satisfeito, ainda botam eles na prisão, presos no tronco. Aí o texto fala assim, ordenaram que o carcereiro guardasse-os com cuidado. Isso aqui, novamente, a gente já pode ver que é o modo bonito de Lucas de escrever. Quando um romano, uma autoridade romana fala assim, guarda com cuidado, ele está querendo dizer assim, se esses caras fugirem, tu vai morrer. Então, cuidado. Quando vem negócio, é igual quando você sabe que aquele chefe é o carrasco. Ele chega e fala, cuidado com essa operação aí. Cuidado com esse serviço aí. Não cuidado qualquer não. Você já sente o tom de ameaça que você fala que se eu fizer um negócio errado, é bronca, no mínimo. Então, quando um romano que tinha autoridade de mandar matar quem ele quisesse, chegava para o carcereiro e falava, cuidado com esses caras aí. Está querendo dizer, se eles fugirem, você está lascado. Ao ponto do homem querer se matar quando pensou que eles fugiram, com medo do que ia acontecer com eles. O que eles fizeram na cadeia? Começaram a murmurar, começaram a reclamar. Silas começou a brigar com Paulo, falar, você não se segura, hein? A menina é cheia de demônio, para que você foi se meter? Agora, olha a situação que nós estamos. O que eles estavam fazendo? Cantando hinos a Deus, eles estavam adorando dentro do cárcere, depois de ser chicoteado, de estarem amarrados os pés, as mãos no tronco. O que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando a Deus, porque o servo de Deus não consegue ficar sem adorar a Deus. É da essência do servo de Deus adorar a Deus, mesmo diante das circunstâncias mais terríveis. E isso precisa ser alerta para nós também, no nosso íntimo. Se eu não estou adorando a Deus, eu estou errado. Meu modo de vida está errado.
Tem alguma coisa errada na minha vida. Por quê? Porque é da essência do crente. Eu tenho que adorar o meu Deus. Não importa a circunstância, não importa o que aconteça. O demônio foi expulso? Foi. A alma foi liberta? Foi. É isso que importa. Se eu estou passando por a tribulação, se eu estou passando por luta, se eu estou sendo chicoteado, se eu estou aqui preso, não interessa. Vamos adorar e exaltar ao Deus da nossa salvação. E ali eles estavam orando, estavam adorando. Os presos estavam ouvindo. Estavam sendo impactados por aquele testemunho. Imagina, os piores dos piores naquela cadeia. Fala, meu Deus do céu, os homens foram chicoteados, apanharam, não, comparado ao que nós fizemos, não foi nada demais. Eles estão cantando, eles estão orando. Para quem? Por quê? E ficavam ali. Muitas das vezes a forma como nós nos comportamos nos tempos de adversidade vai impactar o coração daqueles que estão ao nosso redor. E digo mais, muitas das vezes Deus nos coloca em situação de tribulação e adversidade, para que através daquela situação o nosso testemunho converta outras almas. Quando está na luta, quando está na batalha, não é para murmurar não, é para glorificar a Deus Todo-Poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Por que nós estamos passando por essa injustiça? Eu não sei, mas louvado seja o nome do Senhor. E aí eles estavam adorando, ao ponto que veio um poderoso terremoto, e abriu as portas todas. Olha só, para você ver como é algo espiritual, não é um terremoto qualquer, terremoto teria derrubado tudo. Tremeu ali e abriu as portas, ok. Mas não somente isso, soltou todas as correntes. Um terremoto não tem poder para soltar as correntes. Foi um Espírito de Deus descendo ali, tremendo tudo, derrubando tudo. E lá no Velho Testamento vai dizer o quê? O Senhor Deus habita em meus louvores. O Senhor Deus habita em meus louvores. Quando a gente está aqui cantando música, não é à toa não. O Senhor Deus habita em meus louvores. Ele vem participar do louvor, da adoração, mesmo na cadeia. E lá foi. Todas as cadeias se quebraram. Tudo gritou. Estava todo mundo solto. Naquela época não tinha luz. Então, era um breu terrível naquela cova, naquela estrutura, será onde eles estavam. Era um breu terrível, era uma escuridão total. Só acendia pela lamparina. Não tinha como o carcereiro de longe ver quem estava dentro da cela e quem não estava, porque era tudo escuro. As pessoas ficavam na mais completa escuridão na noite. Vê quando falta luz aqui, que a gente fica na completa escuridão dentro de casa? Agora imagina uma cela que não tem nada de bom. Como é que não ia estar? Ia estar igual tua casa fica quando acaba a luz, tudo escuro. É assim que os presos ficavam, não tinha lâmpada, não tinha luz não. Quando o carcereiro viu todas as portas abertas, ele falou, estou morto. Deixaram claro que eu não podia deixar fugir 2. Fugiram todo mundo. O negócio está feio para o meu lado. Ou eu morro na mão desses caras que vão sair daqui para me matar, ou eu morro na mão dos presos, ou eu morro na mão da autoridade. E agora, o que eu faço? Ele pegou a espada, o que ele pensou? Vou me matar. Que é melhor eu morrer pela minha própria mão do que eu morrer na mão da autoridade ou morrer na mão dos presos. E aí, um grito, uma voz. Não faça isso. Estamos todos aqui, no meio daquela escuridão. Aí por isso que o versículo diz o quê? O carcereiro pediu luz para os outros guardas. Me dá luz, eu vou entrar lá. Eu não estou acreditando que está todo mundo lá não, eu vou entrar. E pensa que coisa louca, o carcereiro entrar onde estão os presos. Mas ele ficou tão abismado, vou entrar lá. Ele foi com a luz, entrou. Foi conferindo cela por cela. Estava todo mundo lá. Ele viu que era Paulo e Silas, estavam louvando, estavam adorando. Ele se prostra diante deles, como se, de fato, eles fossem um Deus, uma encarnação de Deus, e ele provavelmente eles o orientaram e pregaram para ele. Então levou todos para fora, ou seja, ele levou todo mundo ali para um espaço mais distante, e ali disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Vocês estavam cantando a respeito desse Deus. Vocês estavam orando a respeito desse Deus. Esse Deus se manifestou aqui. O que eu faço para poder alcançar essa salvação? Eles pediram dinheiro? Eles falaram, solta a gente que você vai... Eles não se aproveitaram da situação. Eles falaram o quê? Creia no Senhor Jesus.
creia naquele que nós estávamos orando, creia naquele que nós estávamos louvando, creia naquele que nós estávamos aqui com o nosso modo de vida declarando. Creia nele, vai ser salvo você. E não só você, será salvo tu e a tua casa. E ele creu. E ele leva aqueles homens para dentro de casa. E eles pregam a palavra de Deus dentro da casa dele. E toda a casa dele crê e se converte ao Senhor Jesus Cristo. Todos foram salvos e batizados. E aquele que era o carcereiro, que era o inimigo, que era o opressor, limpou as feridas deles. A pregação do evangelho é tão maravilhosa que até mesmo o perseguidor pode se tornar um irmão em nosso em Cristo Jesus. Aquele que persegue dentro do teu lar, aquele que perturba a sua vida, o Espírito Santo de Deus pode converter essa alma e fazer dele um aliado nessa caminhada cristã que está na tua vida. E foi isso que Deus fez. Mas então, o carcereiro levou todo mundo para casa, todo mundo se converteu, e o que aconteceu? Paulo e Silas voltaram para a prisão. Eles não se aproveitaram da situação. Até porque poderiam colocar aquele homem em maus lençóis. Eles voltam. Mas aí Deus dá a providência. Por quê? Alguma autoridade lá, algum magistrado, se ele que participou, se não participou, falou, o que aconteceu, aquele alvoroço, aquele negócio todo? A gente bateu nos caras aí, prendemos eles. Até fala, já tá bom, bateu neles, deu uma surra, deixou eles uma noite presa, deu aquele chá de cadeia. Libera esses caras aí, manda eles embora. Mas eles não contavam com uma coisa. Quando os romanos levaram eles lá, falaram, esses judeus aí, seria mais ou menos tivesse falado, esses estrangeiros aí fizeram isso. Mas Paulo era cidadão romano. Ele tinha cidadania romana. Vejam só como a Bíblia não nos proíbe de exercermos a nossa cidadania. Nós podemos lutar, sim, por todos os nossos direitos como cidadãos. Paulo era cidadão e ele fala, o quê? Pegaram a gente no meio da rua, nos humilharam no meio da rua, trataram igual marginal, deram uma coça, nos deixaram presos a noite toda, agora quietinho, vou mandar embora? Não, eu sou cidadão romano, vai lá avisar eles que se eles me prenderem aqui, eles que vão ter que vir aqui me soltar. Ou seja, eu quero um pedido público de desculpa, eu quero que vocês me honrem na frente de todo mundo. Eu sou um cidadão e vocês foram contra a lei. O magistrado ficou atemorizado, por quê? As leis romanas eram muito sérias. Não eram sérias com o outro, mas eram sérias entre eles mesmos. Um magistrado que castigou um cidadão, sem o cidadão ter sido julgado, sem terem sido apresentadas provas que de fato mostrassem que ele era culpado, ele podia morrer ou sofrer o mesmo castigo. Ele ficou atemorizado. Meu Deus, eu pensei que eu peguei um... Vamos trazer para o dia de hoje que isso acontece. Vamos dizer que não. Pega um pobre da favela, faz uma coisa. Aí descobre que aquele pobre da favela é filho de um deputado, é filho de alguém, é parente de alguém. O que foi que eu fiz? Ele é sobrinho do coronel. Eu mandei dar uma coça nele, joguei ele na cadeia. Esse cara vai vir pra cima de mim. Só respeitam quem tem nome, né? A verdade nessa? Naquela época não era diferente, só respeitavam quem era romano. Deram uma coça no romano, achou que era mais um pobre que ele ia liberar, mas era um cidadão romano. Ficou apavorado. Agora, o que eu fiz? E Paulo podia levar ele para a autoridade, mas não fez isso. Aparentemente, o texto não nos mostra isso. Então, depois de saírem, foram libertos pela própria autoridade, o magistrado foi lá, rasgou a cédula que havia contra eles, que é o que Jesus Cristo faz contra nós. Quando o romano, a pessoa era castigada ou era punida, havia a cédula da acusação. Quando ela era inocentava, rasgava-se a cédula que era contra ela. Por isso a gente canta, Jesus riscou ou rasgou a cédula que era contra nós, a nossa acusação. Então ele foi lá, fez todo o rito, libertando esses homens, e aí eles vão lá para a casa de Lídia, onde já havia uma igreja, e dali eles encorajam todos, e então partem. O que a gente pode tirar desse texto? O Espírito Santo conduz a igreja. Desde o início do capítulo, o Espírito Santo está conduzindo a igreja. Eles queriam ir para um lugar, o Espírito Santo conduz para outro. Até mesmo nos momentos de tribulação, o Espírito Santo continua conduzindo a igreja. O Espírito Santo queria salvar a vida daquele carcereiro.
E por causa disso, aqueles homens foram parar lá. Deus queria salvar aquele carcereiro e a sua família. E muitos presos, eu imagino que devam ter também sido impactados. E por causa de... Muitas das vezes, as nossas atribulações, e às vezes a gente pensa muito para nós, é Deus nos colocando em situações para que nós venhamos abençoar outra pessoa. E me falaram um testemunho, eu não lembro quem me falou, mas foi um membro aqui da igreja que falou, há uma irmã, não sei se ela já faleceu, mas há uma irmã enferma, que ela está debilitada no hospital, e quando foram orar para ela pediram que cessassem de orar pela cura, porque ela entendeu pelo Espírito Santo que ela estava ali para evangelizar durante... Foi o senhor, né, senhor Sérgio? Ela estava ali para evangelizar cada vida, isso me impactou. Ele falou há muito tempo, né? Mas eu lembrei disso até hoje. Ela enferma. Ela falou, não fique orando muito para eu ser curada, não. E pensa numa doença terrível, que ela está internada. Porque ela está evangelizando todo mundo no CTI. E as almas ali no CTI estão se convertendo. Ela viu, Deus me colocou aqui para isso. Deus move a nossa vida de maneira que nós não podemos imaginar. Onde Paulo e Silas iam imaginar que um negócio desse ia acontecer? Eles só estavam cantando e louvando. Não diz que eles estavam orando para ser libertos, não. Eles só estavam cantando e louvando. Mas Deus, com a sua providência, vai governando e orientando todas as coisas. Então, nas nossas atribulações, nos nossos problemas, nos nossos planos fracassados, tudo o que acontecer contrário à nossa vontade, não podemos trazer para a nossa alma e nos deixar abater, mas ao contrário, é nos entregar nas mãos do Senhor. Senhor, para onde Tu está me conduzindo e qual é o Teu propósito na minha vida? Porque Deus tem um grande propósito para nós. Sempre tem um grande propósito para nós. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós Te rendemos graças, ó Pai. Grandes são os Teus propósitos para as nossas vidas, Senhor. E, ó Deus, nós não somos dignos de nenhum deles, Senhor, nenhum. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos conduz, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, continua conduzindo a nossa vida, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Nos mostra, ó Deus, por que estamos nessa situação. E o que Tu quer fazer nas nossas vidas dentro dessa situação, Senhor. Que não venhamos apenas a olhar para o nosso bem-estar, mas que mesmo diante das mais difíceis tribulações, possamos Te louvar, possamos Te adorar, para que as cadeias que estão, Senhor, prendendo todos os que estão ao nosso redor, sejam quebradas, e através do nosso testemunho, através da nossa pregação, muitos sejam salvos, através da Tua graça maravilhosa. Usa-nos, ó Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.